Hoje nós tivemos assim uma sessão Jurassic Park Gospel. De manhã só música de 1900 e vovó mocinha, né? E eu gosto. Estou ficando velho, eu estou gostando dessas coisas velhas assim. E graças a Deus que a gente está envelhecendo, amém, amado? Como eu já disse aqui umas 10 vezes, quando eu fiz 50 anos, um adolescente chegou perto de mim, está ficando velho, hein, pastor? Falei, bom, eu envelheci, quem garante que tu vai, né, irmão? Então, envelhecer é um privilégio. Envelhecer é um privilégio. E a gente tem memória, tem história e tudo mais, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós já adoramos ao Senhor com músicas, adoramos ao Senhor com comunhão, vamos adorar ao Senhor com os nossos bens. A palavra do Senhor, em toda ela, diz que a nossa adoração vai para além do verbo, vai para além da palavra, vai para além do sentimento, ela se materializa. Quando ele mandou os seus discípulos, disse para que não levassem alforjes, disse para eles não se preocuparem com o que haveriam de comer, com o que haveriam de beber, porque Deus os sustentaria. Nosso sustento vem de Deus. E esse mesmo Deus é o Deus que diz que, porque nosso sustento vem dele, nós deveremos sustentar a casa dele, patrocinar a sua palavra. E é o que a gente faz quando a gente devolve ao Senhor, obedecendo a sua palavra que diz trazei. Obedecendo a sua palavra que diz cada um contribua segundo propõe seu coração. É uma ordenança do Senhor, mas diz que não pode ser de qualquer jeito, porque Deus ama não quem dá, Deus ama quem dá com alegria. Esse é o momento em que os que conseguem fazer com alegria devolvem ao Senhor o que é dele e obedecem o seu trazer. Vamos louvar juntos mais uma vez e vamos patrocinar a palavra do Senhor nesse lugar. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço.
Te agradeço, te agradeço. Aleluia, aplauda forte ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Tantos benefícios do Senhor a nós, amém, igreja? Vamos ficar de pé mais uma vez aí no seu lugar e nós vamos juntos agradecer a Ele por isso. Tantos benefícios, tantos bens o Senhor tem nos concedido, tanta bondade, a sua fidelidade ímpar sobre a nossa vida, o seu cuidado. E nessa noite eu não sei como você está aqui, você não conhece a pessoa que está ao seu lado, você não sabe como ela também está aqui. Eu queria que você desse as mãos a ela. Agora pergunte o nome dela, né? Como sempre fazemos aqui. Você vai orar pela vida dela. E nessa noite nós vamos colocar diante dele toda a nossa ansiedade, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Trazendo à memória isso, o cuidado do Senhor que tem sido sempre, todos os dias da nossa vida conosco. Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui na presença dele. Fala, pastor. Quarta-feira nós solicitamos doação de sangue para o pastor Valdeci, não é membro de nossa igreja. Seu filho foi pastor entre nós, já está com o Senhor, Madureira. E ele estava internado no CTI, estado grave. Nós solicitamos que os irmãos pudessem doar. Foi uma enxurrada de gente doar sangue essa semana. A família mandou agradecer. O pastor Valdeci está se recuperando, já está falando, está fora de risco. Então, mais uma vez, eu louvo a Deus por sua generosidade, por suas orações. E vamos ver o pastor Valdeci de pé de novo, louvando o nome do Senhor. Amém, amado? Muito obrigado a vocês. Vamos continuar orando pela família. Amém. É isso, gente. Quando a gente para de olhar só para o nosso problema, né? Se a gente lembrar desse que está ao seu lado aí, você vai ver que ele pode estar com um problema muito maior do que o seu. E às vezes a gente nem imagina. Então, diante do Senhor, agora coloque a vida desse que está aí com você, dessa pessoa que você perguntou o nome. Queria que você orasse e colocasse, apresentasse ele ao Senhor nessa noite. Intercedesse por essa vida. Apresentasse ao Senhor sobre os cuidados dele, ministrasse sobre ele a graça, pedisse o favor dele, do Senhor sobre a vida dele. Que o Senhor ministrasse cura sobre a vida dele. Trouxesse paz à vida dele, à alma dele. O Senhor o conhece muito bem, nós não. Então, feche os seus olhos agora e entrega essa vida ao Senhor. Ore por essa pessoa que está ao seu lado, como se fosse alguém muito chegado a você agora. E porque é um irmão seu que está aí. Então, entregue ele ao Senhor agora nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, ouça o nosso clamor, Senhor. Ouça o nosso clamor, ó Deus. Visita, Senhor. Vem com teu favor. Ora, vem, Senhor. Ora, vem, Senhor.
aos ouvidos a oração deste lugar, ao clamor que levantamos nessa noite uns pelos outros aqui na tua casa, Deus. Senhor, tu conheces cada um de nós, Pai. Tu sabes o que cada um de nós carregamos dentro de nós. Queremos te apresentar, ó Deus, esses que oramos por eles, ó Deus, clamando e declarando aqui os seus nomes. Suplicando, Senhor, que o Senhor ministre sobre cada um de nós, segundo o teu propósito, ó Deus. Segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, onde houver tristeza, que o Senhor traga a alegria do teu Espírito Santo, Pai. Onde houver a desesperança, que tu sejas a esperança, Senhor. Onde houver a enfermidade, que tu seja a cura da alma, da mente, do coração, do corpo, Deus. Vem, Senhor, ouve o clamor do teu povo neste lugar. Nós nos alegramos, ó Deus, pelo clamor que levantamos aqui, ó Deus, durante essa semana. Ó Deus, pelo pastor Valdeci. E por podermos ouvir, ó Deus, tão boas novas a favor do teu filho agora, Deus. Continuamos te suplicando que o Senhor seja com ele, com a sua recuperação. E que dentro de pouco tempo podemos ter o prazer, ó Deus, e a alegria de tê-lo aqui conosco em nosso meio, ó Pai. Queremos te apresentar a Patrícia em tuas mãos, ó Deus. Patrícia, irmã, ó Deus, da tua filha, ó Deus, que descobre esse câncer tão avassalador, ó Pai. Tenha misericórdia, Deus. Que tu sejas o conforto, o consolo dessa família. Que tu sejas a esperança, ó Deus, que Patrícia precisa, Deus. Que tu sejas tudo aquilo que ela necessita nessa hora, ó Deus. Ó Deus, nós temos ao Senhor. Nós temos tudo, ó Deus, porque temos a Ti. Temos a quem clamar, temos para quem correr, temos a quem pedirmos socorro, ó Deus. Temos por quem sermos amparados. E nós glorificamos o Teu nome por isso, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós nos abençoamos aqui nessa noite, ó Deus, com a Tua bênção, ó Deus, e declaramos a Tua vida, vida para sempre, sobre cada um de nós aqui neste lugar. Obrigado, ó Deus, por tudo. Recebe a nossa oração e nós nos abençoamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina para todos sempre, te clamamos. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. Na semana passada, irmãos, nós começamos uma palavra, denominamos promessas, e a continuidade desse texto diz que a mais desejadas das promessas hoje, quem a fez na Bíblia Sagrada foi o diabo. Está em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, que diz assim: novamente o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se, o que lê comigo? Prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Jesus está na experiência do deserto, na sua tentação dos 40 dias e 40 noites. Satanás aparece e todos nós sabemos, como diz Mateus capítulo 4, que aquela tentação foi proposital. Um dos temas mais emblemáticos para mim na Bíblia Sagrada diz respeito a esse texto. Diz que falando a respeito de Jesus, tendo sido levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, esse texto para mim é muito sinistro. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quem? Para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus tinha que começar o ministério sendo tentado pelo diabo e mais? Foi o Espírito Santo quem o levou. Que moral é essa que o diabo tem, não é? Já falamos sobre isso outrora. Claro que Deus queria que o Cristo que encarnou no início de seu ministério, mesmo depois de 30 anos entre nós, ele começasse seu ministério sabendo na carne o que um ser humano comum como nós sente quando tentado por Satanás nas nossas mais agudas fraquezas. A ausência de pão transforma a pedra em pão. O clamor por fama e o desejo pelo ter com o menor esforço. Jesus no deserto experimentou nossas mais agudas tentações. Depois que ele experimenta em vitória essas tentações, ele sai para cumprir o seu ministério de 3 anos e vence. Ele redime o mundo, ele
cumpre aquilo para o que veio. Agora, nesse texto, depois da gente entender que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, indubitavelmente ele tem poder sobre a criação caída, portanto, jazemos nele, não é? Esse mesmo tentador leva Jesus ao mais alto dos montes daquele tempo e diz: onde os teus olhos forem, o que eles alcançarem, tudo é teu. E mais, a glória de ter tudo isso é tua, se você simplesmente se prostrar e me adorar. Então nós falamos sobre isso, né? Falamos sobre a realidade de que receber o louvor de Jesus é muito mais precioso para o diabo do que todas as coisas da criação. Como quem diz, a criação caída é uma criação que está sob meu domínio. As coisas estão sob o meu domínio. Mas o diabo, na verdade, está dizendo: eu abro mão disso tudo por um louvor teu. Não há nada na criação que me apeteça mais do que uma aprovação sua, do que uma glória da tua parte. É o que o diabo está dizendo aqui: troco tudo por teu louvor. Quantos, ou quanto para cada um de nós, irmão, vale receber o louvor ou a aprovação de Jesus? Bom, para Satanás fica claro: nada é mais precioso do que o louvor dele. Nada é mais precioso do que a sua aprovação. Ele diz: eu troco tudo, eu e você. Quanto que receber o louvor de Jesus, receber a aprovação dele, ouvir dele: tu és meu filho amado em quem me compraz. Quanto isso custa para você? Quanto isso custa para cada um de nós? Me parece que Satanás valoriza isso muito mais do que os discípulos que foram alcançados pela graça desse Jesus. Porque hoje o que vemos grande parte dos crentes, irmãos, ao invés de buscarem a mesma coisa que o diabo quis, o reconhecimento do Altíssimo, a aprovação do Altíssimo, hoje o que vemos são crentes buscando aquilo que o diabo ofereceu a Cristo. Coisas, glória, fama, reconhecimento. O diabo busca o louvor. O discípulo de Jesus abre mão do louvor por aquilo que o diabo promete. E promete mesmo. E grande parte dos crentes sucumbem ao tudo isso te darei, se o preço for a desconfiguração da identidade do discípulo de Jesus. Muitas vezes nos encontramos com gente com Jesus na boca, mas longe do coração, porque a gente percebe que o coração está absurdamente atrás de coisas. E hoje, infelizmente, irmãos, nós vemos uma sociedade, quiçá grande parte da igreja de Jesus, que sucumbiu ao tudo isso te darei. Trocou a sua identidade, trocou o seu chamado, trocou a sua vocação por coisa. O tudo que sai da boca do diabo, no texto que nós lemos e acabamos de estudar no domingo passado, esse tudo foi de pronto rejeitado por Jesus. Bota o versículo 10, painel, para mim, por gentileza. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Bota o 11. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O tudo não apeteceu o coração de Jesus. O tudo não foi uma tentação para Jesus. Jesus rejeitou de pronto. Aí nós aprendemos algumas coisas na semana passada. Primeiro, nós nunca teremos tudo que desejamos, principalmente se o nosso maior desejo não for receber a aprovação do Altíssimo. Nunca. O tudo prometido por Satanás é uma mentira. Porque o tudo se refere a coisas, e como nós pregamos hoje de manhã, coisa alguma pode trazer plenitude à alma de um ser humano. Uma alma não é planificada por coisas.
Uma alma não é planificada por posses. Uma alma não consegue plenitude em função do que possui. A alma não é material. Então, quando a gente ouve propostas de ganhos fáceis, nós precisamos lembrar disso e entender. Nunca teremos tudo o que desejamos. O tudo prometido por aquele que prometeu é mentira. Ele não existe. Se isso é uma verdade, nós precisamos internalizar algumas coisas que diz respeito à existência humana. Por exemplo, eu me encontro com muitas pessoas no caminho que dizem assim, mas pastor, eu não entendo o ódio dessa pessoa, eu não entendo a perseguição dessa pessoa, eu não entendo a postura dos outros contrárias a mim. Quando a gente diz assim, eu não entendo, é porque inconscientemente nós estamos dizendo, na verdade, pastor, eu queria ser amado por todos, irmãos. Nós nunca seremos amados por todos. Esse todos não existe. Sempre haverá alguém que vai nutrir um ódio gratuito por você. Sempre haverá alguém que vai ter prazer na tua decadência. Então nós nunca seremos amados por ninguém. Nós nunca seremos alvos da gratidão de todos. A ingratidão graça entre nós, entre os homens. Então quando eu sou alvo da ingratidão do homem, eu não posso me prostrar imaginando que todos deveriam ser gratos para comigo. Não existe o todo, não existe o tudo. Nós não venceremos todas. Algumas derrotas nos alcançarão no caminho. Alguns projetos fenecerão no caminho. Alguns projetos fracassarão. Nós não seremos exaltados sempre como pregam o tempo inteiro por aí que Deus vai te dar tudo, que Deus vai fazer tudo, que tudo vai dar certo. Não, não vai não, irmão. Alguns momentos nós seremos humilhados mesmo. Haverá momentos na nossa vida em que nós vamos ser envergonhados. O tudo não existe. Nunca teremos tudo o que desejamos. Aprendemos em segundo, não precisamos de tudo para sermos felizes. Eu não posso tudo, e qual o problema? Eu não preciso de tudo para ser feliz. Portanto, quem está esperando algo para ser feliz, pode estar pecando contra a vida que desperdiçou nessa espera. É como aquele que diz assim, pastor, eu só vou ser feliz quando casar. Aí você estabeleceu um lugar e uma condição para ser feliz. Pois bem, enquanto você não casa, o que você curte com murmúrio é a tua solteirice. Essa espera do agora até o dia do casamento foi um desperdício de vida que muitas vezes é imperdoável diante de Deus. Porque existe um monte de gente que gostaria de ter a tua vida e não tem. Um monte de gente que gostaria de estar no teu lugar e não está. Você tem a possibilidade de viver essa vida, mas você está dizendo que só vai ser feliz quando casar. Você só vai ser feliz quando ganhar tanto. Você só vai ser feliz quando tiver uma casa. Você só vai ser feliz quando emagrecer 15 quilos. Você só vai ser feliz quando... Quando você estabelece um tempo para a sua felicidade, que não agora, você peca contra a vida. Você peca. E o pecado, diz a palavra, blinda os céus contra nós, sobre nós. Então nós não precisamos de tudo para ser feliz. Ora, esse pecado é um pecado gravíssimo contra Deus, falamos no domingo passado. Por quê? Porque foi ele quem se definiu assim, ó. Respondeu-lhe Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, leiam para mim, e a vida. Quando eu abro mão da vida, estabelecendo um lugar para ser feliz, eu estou abrindo mão do próprio Deus. Eu estou abrindo mão de viver a vida que Ele planejou para mim. Como nós já falamos aqui, irmão, se uma pessoa só pode ser feliz casada, a gente não veria tanta gente casada infeliz, não é verdade? Se riqueza fosse felicidade, a gente não veria tantos ricos infelizes. Se magreza fosse felicidade, não existiria magrelo infeliz, não é verdade, irmão? Então, você que é gordinho, irmão, dá glória a Deus pelo seu pneuzinho. Ó, eu vou emagrecer, mas não vou esperar emagrecer para ser feliz. Seja feliz gordinho, irmão. Seja feliz solteiro. Seja feliz sem ganhar 30 mil por mês. Seja feliz sem morar na Zona Sul. Seja feliz porque você está vivo e foi alcançado pela graça e a salvação do Altíssimo. Então aplauda Ele por isso aí, em nome de Jesus. E mais, hein?
Os que pecam assim, esperando por algo para ser feliz, pecam porque anulam a missão do Cristo sobre si mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas o restante do versículo diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Quando eu estabeleço uma condição para ser feliz, você está abrindo mão da abundância de vida. Você está anulando a missão do Cristo sobre a sua vida. Então, nós aprendemos, nunca teremos tudo, mas não tem problema, nós não precisamos de tudo para sermos felizes. Louvado seja o nome de Deus por isso. E mais, 3, o contentar-se com o que tem, sem acomodar-se com isso, é a verdadeira ação de Deus na vida. Então, a ação de Deus na vida não é me dando o que eu quero, não é fazendo tudo o que eu quero. Onde que está a graça de Deus na vida? Está no contentamento que Ele nos dá, sem que esse contentamento produza em nós acomodação. É o contentar-me. Nós lemos Filipenses capítulo 4, versículo 11, e esse texto eu faço questão de ler de novo, porque para mim ele é muito tremendo. E a gente precisava guardar esse texto na nossa cabeça por causa do seu significado. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Olha o 12. Sei passar falta, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E o 13 todos nós sabemos. Vamos juntos? Posso, aquele que me fortalece. Esse é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Mas a grandeza desse texto está no verso 11. E eu citei essa palavra contentamento, porque já aprendi a contentar-me. Essa palavra contentar-me, no grego é a palavra autarkes, ou autarkes, como você quiser. Esse termo era um termo muito comum e usado pelos filósofos estoicos na antiga Grécia, que tinham lá em Tarso um grande centro filosófico. Essa palavra era muito comum. Autarques é traduzido literalmente por autossuficiência. Essa autossuficiência é o que eles diziam buscar através da filosofia. O que significa autarques? Esse contentamento, literalmente, é o estado em que as emoções provocadas pelas circunstâncias externas não têm permissão de perturbar a tranquilidade íntima do indivíduo. Quando Paulo diz, porque já aprendi a contentar-me, ou seja, fui abençoado pelo contentamento, ele está dizendo, Deus me deu a graça de não permitir que circunstância externa alguma influencie nas minhas emoções internas. Para mim, irmão, isso é a bênção do Altíssimo. A bênção do Altíssimo não é me impedir de fracassar. A bênção do Altíssimo não é me impedir de passar necessidade. A bênção do Altíssimo não é me impedir de viver dores e antagonismo. A bênção do Altíssimo não é me colocar dentro de uma bolha antidor. A bênção do Altíssimo é dizer, Neil, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você está preparado para isso. De modo que quando eu creio nisso e recebo isso, não há nada, nem coisa alguma que me possa parar, irmão. Aí você e eu vamos dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Poder todas as coisas não é dizer, eu sonhei com isso, então eu creio que eu posso isso. Não é só isso não, também. Mas é ver o seu sonho indo à bancarrota, é você ver o seu projeto indo por água abaixo, é você ver o seu melhor amigo lhe dando uma punhalada nas costas, é você sendo alvo da ingratidão e da humilhação do mundo, é se ver no vale da sombra da morte e da angústia e dizer assim, eu posso suportar isso, porque eu estou debaixo da bênção do Altíssimo. É isso, pode aplaudir ele aí, se for para ele, aplauda direito. Então, como nós já aprendemos, a bênção de Deus não é bênção só para me livrar da dor, é para me capacitar para vencê-la também. Porque ninguém passa por essa vida sem dor. E quem diz que passa, fuja dele, é mentiroso. E crente é mentiroso quando o assunto é esse. Desculpa aí, viu, crente? Quarto, aprendemos no domingo passado,
Portanto, o desejo de ter tudo não vem de Deus. Jesus tinha fome, 40 dias e 40 noites. Imagina. Irmão, você não fica 40 minutos sem comer. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Se tu és Deus, transforma essa pedra em pão. Como já preguei sobre Mateus capítulo 4, nós falamos lá, Jesus, no primeiro milagre, transformou água em vinho. Água em vinho? Pode. Pedra em pão, não. Vinho, supérfluo. Água, fundamental. Jesus pega o fundamental na boda de Caná e transforma em supérfluo. Porque ele diz, a festa não pode acabar, né, irmão? Imagina se essa festa fosse hoje, irmão. Jesus está na festa, acabou o vinho, acabou o álcool, acabou a bebida. Os crentes dizem assim, Jesus está nessa festa. Isso é coisa de Jesus, irmão. Jesus acabou logo com o álcool, acabar com essa festa. Então, só pode ser, cadê o vinho? O vinho sumiu. Jesus transformou o vinho em água. Porque a água é muito mais importante do que vinho. Não, Jesus, quando descobre que o vinho acabou, ele fala assim, não, gente, não pode. Como pode uma festa dessa sem vinho? Água tem ali na Bíblia, tem em todo lugar. Mas vinho não. Então pega a água e ele transforma a água em vinho. E a festa continua. Agora Jesus está com fome. A sugestão do diabo é transforma pedra em pão. E ele diz, não, pedra em pão eu não posso. Por que vinho pode e pão não pode? Porque não tem a ver com vinho e pão. Tem a ver com a intenção da coisa. Tem a ver com o tempo de Deus. Quando Jesus transforma água em vinho, ele não está, na verdade, fazendo manutenção da festa. Ele está fazendo a manutenção do bom nome de uma família, porque qualquer família que desse uma festa, principalmente de casamento, que durava 7 dias, no tempo de Jesus e na Judéia, e se o vinho acabasse, isso seria uma das maiores ofensas que uma família podia proporcionar à sociedade convidada. Ela ficaria maculada por toda a sua existência. Jesus não queria que uma família que começa agora, na noite do seu casamento, fosse maculada pelo mau nome. Jesus transforma água em vinho porque ele está salvando o nome de uma família. Mas Jesus não transforma pedra em pão, porque Jesus foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo e ele entendeu que ele só deveria comer quando Deus, pelo Espírito Santo, dissesse que ele deveria fazê-lo e não quando Satanás dissesse. Quando Satanás tenta Jesus, ele está dizendo, você está com vontade de pão, Jesus? Eu estou desesperado pelo pão. Mas eu estou entre fazer a minha vontade, porque eu tenho poder de transformar pedra em pão, e fazer a vontade de Deus. E entre a minha vontade, que é transformar isso em pão, e esperar a vontade dele, eu me submeto à vontade dele. Essa é a grande diferença. O desejo de ter tudo não vem de Deus. Eu tenho visto, irmãos, muita gente a quem Deus abençoa e quer abençoar. Eu tenho visto gente para quem acredito Deus está a uma vírgula de dar uma resposta. Mas às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus e negocia a fé. A gente dá o jeitinho brasileiro. E o Senhor está dizendo, não faça isso, Neil. Espera mais um pouco. Isso aí já é teu, mas não para agora, Neil. Não faz isso. Você é meu discípulo, espera o meu tempo. Você já falou do que precisa, você já falou do desejo do teu coração. Espera o meu tempo, eu já te ouvi, eu te trouxe até aqui, eu te sustentei até aqui, não negocie. A gente vai lá e negocia, toma posse do que queria, mas fora do tempo de Deus, e aquilo acaba sendo uma desgraça na nossa vida. O desejo de ter tudo não vem de Deus. O desejo primeiro de Deus para os seus discípulos está registrado em Mateus 16, 24, é daqui que a gente continua, quando ele diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus está falando, se você quer seguir a mim e quer que isso seja bom para você, faça um jejum de si mesmo. Negue-se. Essas palavras de Jesus, irmão, nesse tempo, negue-se a si mesmo, tem ganho uma proporção assim na minha concepção, nunca antes alcançada. Porque à medida que os anos vão passando, a compreensão do que Deus queria dizer na sua palavra fica mais óbvia.
E fica mais óbvia à medida que os anos vão passando. Porque uma vez que cada ano, esse si mesmo, esse eu que precisa ser negado, ele vai tendo do mundo mais ofertas. Tudo isso te darei. Eu duvido que o eu de Jesus, homem, não queria demais transformar aquela pedra em pão. Eu duvido que o Jesus, homem, o eu do Jesus, homem, não sentia o mesmo que a gente deseja. A vontade de ascensão e de aparecer. Vontade de ter. Jesus tinha necessidades vitais naquele deserto. Mas Jesus, naquele tempo, ele se nega, ele se anula, ele faz jejum de si mesmo, ele faz jejum do seu desejo, e o tudo isso te darei e perde poder sobre ele. Mas por que isso se agrava hoje? Porque o tudo isso te darei é cada vez mais irresistível à medida que os anos vão passando. O tudo isso te darei aumenta em possibilidades a cada ano, como eu falei domingo passado. Domingo passado eu falei que Jesus, quando recebeu essa tentação, ele estava no deserto da Judéia, num tempo rural. Quando ele é levado ao monte, ele vê talvez a cidade da Judéia, ele vê campos verdes, ele vê parte de deserto, ele vê vacas, vê bois, vê alguns beduínos, uma cidade sem glamour alguma, sem luz, sem neões, sem tecnologia, sem rede social. O tudo isso te darei era um tudo muito pobre. Mas hoje, imagina o diabo te levando para um alto monte e te mostrando a glória do Rio de Janeiro, irmão. Todo o dinheiro possível fácil. As mulheres e os homens mais desejáveis aos teus pés. Imagina você com seu vício Instagram niciano, com 500 mil seguidores te dando like, e com as tuas postagens monetizadas. Imagina você passando na rua e todo mundo te pedindo autógrafo, querendo tirar uma foto contigo. Imagine você bombando, geral, todo mundo te invejando. Você é uma celebridade. O diabo te leva lá em cima e diz, está vendo esse dinheiro todo? Está vendo essa glória toda? Está vendo essa facilidade toda? Está vendo essa honra? Tudo isso eu te dou. Ah, o tudo de hoje é cada vez mais irresistível. Cada vez mais irresistível. E mais, irmãos, a sociedade, para quem o diabo faz essa oferenda, essa oferta, talvez seja a sociedade mais frágil que já pisou nesse planeta. Alguns domingos atrás, alguns meses atrás, eu falei sobre essa necessidade de glória que acomete a cada um de nós. E citei um caso que aconteceu nas redes, de um menino que tem um canal, e ele queria fazer com que o canal dele aumentasse de qualquer jeito. Aí ele teve uma excelente ideia. Ele comprou uma Glock, uma pistola. Nos Estados Unidos você compra fácil. E ele falou, olha, para a namorada dele, você vai me dar um tiro no peito. Eu vou botar um livro e você vai me dar um tiro no peito. Antes ele fez o teste, vocês devem se lembrar disso. Ele comprou um livro grossão, botou na parede e deu um tiro de uma determinada distância no livro. Pá! O livro parou o projétil. Ele teve essa grande ideia. Eu vou bombar nas redes, vou ter glória, like, vou ter reconhecimento, seguidores, vou lacrar geral. Pô, de onde vem essa necessidade? Ele chamou a noiva e disse assim, eu vou botar esse livro no peito, você vai se afastar e vai dar um tiro em mim. A menina ficou louca, desesperada. Não, você está maluco. Não, eu preciso ser visto, eu preciso bombar, eu preciso ganhar seguidores, eu preciso. Glória, eu quero tudo que eu posso. Eu quero aparecer. Ela se recusou, mas um tempo ela não conseguiu mais. Ele comprou outro livro, botou o livro no peito, ela tirou. E o que aconteceu? O projétil atravessou o livro e ele morreu. Porque o segundo livro comprado
foi editado com uma folha de pior qualidade do que o primeiro. O primeiro parou o projétil, o segundo, com papel de pior qualidade, não parou o projétil. E você vê um jovem sacrificado em função do nada, de glória. E quanto mais vazio de nós, mais necessidade de reconhecimento alheio nós somos. Quanto menos orgulho de nós, mais aplauso do outro a gente precisa. Quanto pior conosco mesmos, mais carentes de visão alheia nós precisamos. Satanás sabe disso. Então, tudo isso te darei ainda é uma realidade. E mais, eu acredito que há muita gente se prostrando em adoração a Ele, consciente ou inconscientemente, atrás de tudo isso. Então eu entendo claramente, muito mais claramente, que nesse texto Jesus também queria nos advertir quanto ao mal que uma sociedade composta por sujeitos que vivem para si mesmos poderia produzir. Negue-se a si mesmo, né, eu? Negue-se a si mesmo, meu filho, porque há um eu em ti que, se não for negado, que do qual você viva um jejum, nem na minha presença você tem plenitude. Se quer vir após mim, primeiro negue-se. Porque Jesus sabe o quanto esse si mesmo é vulnerável ao tudo isso te darei. Dá para entender o que eu estou dizendo? E aí a nossa reflexão para essa noite é: como seria, irmãos, por exemplo, uma sociedade de gente que se rendeu a tudo isso te darei? Uma sociedade que quer glória o tempo todo, que quer reconhecimento, visibilidade, notoriedade, ter, ascender, aparecer. Como seria uma sociedade composta por gente que não consegue fazer jejum de si mesmo? Pelo contrário, vive uma overdose de si mesmo, como eu tenho pregado aqui nesses 20 anos. Que produz a própria imagem 300 vezes por dia. Que sociedade seria essa? Bom, seria a nossa sociedade. Aí eu fui ver, irmãos, algumas realidades dessa sociedade. Assim, en passant. Aí eu vi lá, como que a gente está se deteriorando como raça. Em 3 anos, nos últimos 3 anos, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. Todo dia a gente liga a televisão e vê um homem que matou a mulher. Eu não sei que raio de espírito é esse que está agindo entre nós, irmão. Eu não sei que falta de amor próprio é esse que faz um homem que não soube amar uma mulher, vendo-a dar um grito de alforria, mesmo sem amar a mulher, a mata, abrindo mão da própria liberdade. Quando ele mata a mulher, não é ódio pela mulher, é falta de amor próprio. A máxima do machista idiota: se não for minha, conclua para mim, não será de mais ninguém. Se você diz se não for minha, você já está errado, porque a tua mulher não é tua, a tua mulher pertence a Deus. Ninguém é dono de ninguém. A convivência saudável não é de possessão, é de doação. Eu falo isso toda vez que eu faço casamento. Quando eu me caso com uma pessoa, eu não estou adquirindo uma pessoa. Minha mulher, meu marido. O casamento não é uma possessão, é uma doação. Eu não adquiro uma esposa, eu me dou a uma. Então o casamento é uma perdição, é quando eu me perco. Para eu me perder para alguém, é só se esse alguém for alguém que eu sei vai cuidar de mim tão bem quanto pelo menos eu cuidava de mim mesmo. Casamento é uma questão de amor próprio e não de amor pelo cônjuge apenas. Mas no mundo onde o sujeito está inflado, ele vive uma overdose de si mesmo, dificilmente essa geração vai conseguir um casamento que comece numa doação. Pelo contrário, começa numa possessão. E a gente sai do casamento usando o pronome possessivo. Esta aqui é a minha mulher. Este aqui é o meu marido. Como diz, esse aqui é o meu cachorrinho. Esse aqui é o meu copo. Esse aqui é o meu microfone. Esse aqui é o meu marido. Pois é, como é que uma geração que não consegue negar a si mesmo pode ter um casamento saudável? Não consegue, meu irmão. E mais, por que casamento não se conserta mais?
Eu e você que é da minha geração, até um pouquinho mais jovem que eu, já falei sobre isso aqui, nós somos de uma geração onde a gente consertava tudo. Não jogava nada fora, irmão. Ó, sapatinho furou a sola. O que você fazia? Ia para o famoso sapateiro. Botava o quê? Meia sola. Quanto é, doutor? 30 mil reais. Opa, glória a Deus. Saltinho aqui, ó, ia desgastando. Botava o quê? Aquela ferradura. Tinha uma pontinha de salto que a gente botava para não gastar, lembra disso? Escangalhava liquidificador, conserta. Até a Havaiana a gente aproveitava, arrebentava aquela bolinha de baixo, o que tu fazia? Eu botava um prego, irmão. Ah, é? Só tira, só vende a tira? Olha que beleza. Mas a gente botava prego. A gente consertava tudo, irmão. O óculos quebrava uma perna só. O que a gente fazia? Bote esparadrapo, irmão. Aí tu vê até hoje gente com aquele negócio aqui, ó, enrolado aqui, uns esparadrapos, uma fita isolante. A gente consertava tudo. A gente não desperdiçava nada. A gente remendava roupa. A gente costurava roupa. Os filhos caçulas usavam que roupa? Diga aí. Do mais velho, irmão. Eu sou caçula de 5, eu sei o que eu estou falando, irmão. A gente tem nossas regalias, mas tem sofrimento também. Aí tu vê teu irmão usou aquilo, tá cansado de ver aquela roupa, agora é tu que vai usar. E dando glória a Deus, irmão. Hoje, a gente não conserta chinelo, a gente não conserta ar-condicionado, a gente não conserta edificador, a gente não conserta ferro elétrico, a gente não conserta relacionamentos. Porque nós adoecemos, o si mesmo adoeceu, o si mesmo só quer prazer, não quer trabalho. O si mesmo não quer esperar, ele quer imediatamente. E ele vai abrindo mão de valores e de coisas preciosas. E ele vai abrindo mão de fontes, vai abrindo mão de coisas que dão significado à vida. E ele vai trocando de parceiro, de coisas, de lugares, de igreja, de vocação, de trabalho. Vai trocando de tudo. Chega um momento que ele já trocou tudo, que sobra é o vazio e a saudade. Pastor, olha o que o diabo está fazendo comigo. O diabo? Aí eu pergunto, como é teu nome? É o João da Silva. Então, o diabo se chama João da Silva. Porque para uma geração que não consegue se negar, o diabo não precisa trabalhar. Nós nos bastamos. O tudo isso lhes darei é cada vez mais enriquecido e a capacidade de negarmos a nós mesmos é cada vez mais fenecido. Então, você vê, 3.200 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. É dado do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E mais, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, indica que no mesmo período, mais 3.000 casos não foram sequer notificados. Então ele está dizendo, tem muito mais mulheres morrendo por feminicídio do que a gente imagina. Que sociedade é essa? Onde o homem se sente dono da mulher? No Brasil, outro dado sinistro. 153 mil mortes por ano, olha só, irmão, por causa de atendimento médico de má qualidade. Você chega no hospital, o funcionário do hospital não te trata como um ser humano, te trata como um peso. Ele não te dá o teu direito. Eu estou sendo mal pago, pastor. O senhor quer que eu trate bem esse pessoal que vem aqui me dar trabalho? Quero mais é que morra mesmo. E morre. São 153 mil mortes por ano. Por sonegação de um bom atendimento. Não é sonegação de atendimento. Se somar os atendimentos, o número vai a triplicar. Agora, por que, irmão? Isso tem acontecido. Em 2016, nós tivemos um recorde de morte nessa má qualidade do atendimento. Foram 302.610 mil mortes. 829 mortes por dia, só porque o hospital ou o funcionário do hospital não me quis tratar bem. E por que não me trata bem? Porque eu não sou o pai dele. Não é minha mãe que está gemendo no corredor. Claro, irmão, falta insumos, o Estado não se preocupa, falta condição de trabalho, mas o que mais falta é amor próprio. É amor ao próximo. O que mais falta é solidariedade. Você vai numa repartição pública, o ministro já disse que tem um monte de parasita e um monte de gente ficou brabo com ele. Diga que o atendimento público é de primeira qualidade.
Agora, por que você não trata bem? Por que você não faz aquilo para o que você está sendo pago? Porque eu quero é conforto, pastor. Eu quero sossego. Essa gente me perturba. Eu estou aqui para atender, mas não atendo mesmo, não. É falta de amor ao próximo. É egoísmo. 66 mil estupros por ano em 2019. 180 estupros num ano. E mais, a cada 4 horas uma criança de 13 anos é estuprada. Como que um sujeito pode adoecer ao ponto de olhar uma criança e ver um corpo desejável? É o si mesmo. O problema é o sujeito. Você leu essa semana uma criança de 8 meses nesse país. Estava no abrigo, morreu com sarampo. Por que morreu? Me digam vocês, quem viu a reportagem? Não foi vacinado. Por que não vacinaram o menino de 8 meses, irmão? Porque não é nosso filho. Porque não é da minha família. Porque é uma coisinha de abrigo. Mas você não é responsável pelo abrigo? Não é você que recebeu essa criança? Crianças não precisam ser vacinadas. Por que não cuida como se fosse teu filho? A gente tem que ouvir isso o tempo todo. Quando Jesus diz, negue-se a si mesmo, ele fala do que nós construiríamos enquanto sociedade diante de um Satanás que diz, tudo isso te darei. Que infla o meu ego, que infla o meu eu. Então saber que uma criança morreu assim, irmão, é angustiante. Você vê um motorista trabalhador, o cara está dirigindo a 14, 18 horas, ele cochila na curva e o seu caminhão vira, ele fica preso na ferragem, mas a carga de açúcar vira e aparece gente como formigueiro. E essa gente como formigueiro aparece para ajudar o motorista que está preso na ferragem, não é isso? Pega para quê? Para levar a carga. Teu irmão está gemendo, seu irmão vai morrer, ajude seu irmão. Não, pastor, eu estou arrumando 10 quilos de açúcar de graça. A gente compra carga roubada, a gente compra celular roubado. Gente morreu para você comprar esse celular, gente foi estuprada para você comprar essa peça de carro, essa peça de moto. Que tipo de sociedade se transformou essa? E a gente reclama da sociedade, a gente reclama do Brasil, a gente quer culpar o governo, a gente quer culpar todo mundo. Nós somos os culpados. Todos nós temos uma parcela de culpa. Ver hoje, irmãos, nós que somos do nosso tempo, você que é jovem, até bandido antigamente era melhor, irmão. Não tinha assalto a ônibus, porque bandido não assaltava trabalhador, cara. Pô, cara, o cara tá de ônibus, irmão, o cara tá vindo do 383, lá do centro da cidade, o cara vai lá para Realengo, o cara tá em pé, aí entra o miserável para roubar o cara só foi com a passagem de ida e falou, Deus, eu volto só com milagre, se o Senhor me abençoar usar alguém. Aí tu conseguiu, quanto é que custou a passagem hoje? 4,5. Aí tu consegue 4,5 emprestado para pagar no final do mês. Pô, o cara vem e rouba você. O cara rouba uma idosa e joga no chão e espanca a idosa. Que mundo é esse, irmão? Que mundo é esse? Onde não se respeita mais idosos, crianças, não se respeita mais nada, nem coisa nenhuma. O que nós sentimos uns pelos outros é medo, porque a gente sabe o grau de maldade do outro, o índice de maldade. A gente vive com medo, a vida perde sentido, porque a gente não tem mais vontade de ir para a rua. Quando vai com medo. Aí a gente vê essa demanda de depressão, essa demanda de ansiedade e essa demanda de suicídio e de gente sem inspiração para a vida, como eu preguei de manhã. É o resultado de tudo isso te darei e dessa overdose de uma sociedade cheia de si mesmo. A gente poderia falar sobre drogas, a gente poderia falar sobre depressão, poderia falar sobre a realidade do câncer. Todo dia tem 10 cânceres aparecendo em alguém. Poderíamos falar da realidade do suicídio, poderíamos falar sobre a histeria coletiva. Não há nenhuma reivindicação coletiva que não acabe em pancadaria. Não há nenhuma reivindicação legítima, mas que coletiva que acabe bem, sempre acaba em briga, em guerra.
Poderemos falar sobre a barbárie que nos acomete todo dia. Poderíamos falar sobre abandono de incapaz, pedofilia, morte no trânsito, corrupção em níveis endêmicos e a grande causadora de tudo isso a nível social, a impunidade maldita. Aí eu olho para a minha sociedade e digo, Deus, como é que a gente resolve isso aí? Porque diante da calamidade, o que quase todos, se não todos, consciente ou inconscientemente, perguntamos quem é culpado disso, irmão? Como é que nós viemos parar aqui? Como é que nós nos transformamos nisso? Nisso. Bom, no nosso caso, cristãos, nós temos alguém quem lançar todo o nosso esterco social, o diabo. O diabo. Imagina, irmão, se não existisse diabo, os crentes estavam lascados. Porque eles iam ter que assumir a culpa da desgraça que produziram sobre si mesmos e produzem sobre o outro. O tesoureiro mete mão na igreja, no dinheiro da igreja e foge. Quem foi? Foi o diabo, né, pastor? Foi o diabo. Irmãozinho está aqui abraçado com a mulher dele e está olhando para a mulher do lado de lá. Olha como é que o diabo é sujo, pastor. O diabo fala, meu Deus do céu, eu não tenho nada a ver com isso não, gente. Pelo amor de Deus. Tudo sou eu. Você está aí sentado, a mulher está pelada na tua frente na hora da adoração. Você fala assim, Jesus tem misericórdia, olha só o que o diabo faz comigo, eu estou afastado da igreja, vim para a igreja, está na minha frente, Senhor. Aí vem o diabo, não, é só você sair daí e sentar no outro banco. Tem uma velhinha sentada na tua frente, pronto, resolviu. Mas não, você fica aqui vendo essa desgraça do diabo. É assim ou não é? É. Somos nós, irmãos. O problema da minha desgraça sou eu. O problema do meu fracasso sou eu. O problema da minha desordem sou eu. É a pergunta fatídica de Nietzsche. Qual o teu grau de responsabilidade na desordem da qual você reclama? Então, enquanto eu e você, cristãos, entrarmos em templos e sairmos de templo, cantarmos uma musiquinha para Deus, ouvir um cara aqui no meu lugar que diz, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai te dar, Deus vai te prosperar, Deus vai te botar por cabeça e não por cauda, Deus vai amarrar os teus mil, Deus vai, você vai continuar sendo enganado dentro da igreja. Porque Jesus no início disse, não adianta vir após mim se você não se nega. É me seguir em vão. Não é mágica, o evangelho não é magia. É modus vivendi, é postura diante da realidade. Aí a gente diz, foi o diabo. Será que foi mesmo? Não é o que o evangelho diz. Coloca para mim o painel Mateus 7, 21, todos vocês de Betânia já conhecem. Mateus 7, 21. Vamos ver se é só o diabo mesmo. Ah, nesse não. Isso aí. Olha o que diz o texto, palavras do mestre. Pois é do interior, do coração dos homens que procedem o quê? Leiam comigo. Maus pensamentos, que mais? Prostituições, que mais? Que mais? Que mais? Passa. Que mais? Que mais? Que mais? Mais. 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 Passa. Todas estas más coisas procedem de onde? Diga. De dentro. Não é do diabo, não. Ô, aquele irmão está com espírito de adultério. Não existe espírito de adultério. Espírito de soberba. Espírito, não, é tudo do coração humano. É um ser humano doente que não conseguiu se submeter ao Espírito Santo. Na crise entre fazer a minha vontade e a de Deus, ele sempre fica com a minha vontade, não com a de Deus. Aí a vida dele não flui, não acontece, ele diz, Deus não existe. Deus não é bom. Eu sou ateu. Ah, vai te catar, irmão. Não é ateu nada, pô. Tem uma fome de alma terrível. Não acredita em Deus, mas tem um monte de gente que se diz ateus, me ouve religiosamente, eu sou ateu. Então tá ouvindo o que aqui? Nada, você mente para si mesmo, pô. Aí qualquer ser humano,
a ânsia pela transcendência, de ir para além de 1,85 m, nesse mundo pequeno que nós somos, a gente tem necessidade de sair daqui para respirar um pouco, porque isso aqui está pesado demais. De navegar no Espírito, para dar uma respirada dessa terra. Essa ânsia é uma realidade geracional. Deus nos fez assim. Eclesiastes 11, ele pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Ou seja, nós temos dentro de nós a eternidade. Que coisa nenhuma consegue planificar senão o eterno. Eu não acredito em Deus, isso é para mim tudo bobagem. Vai te catar. Diz o que você pensa quando você está sozinho com o teu travesseiro. Então eu posso afirmar, irmão, que a arma da nossa destruição está em mim, é de dentro, é do coração do homem, é é subjetiva, é autossabotagem. A questão é a seguinte: como nos tornamos nessa arma tão mortal? Como é que isso tudo brotando de dentro de mim me acaba? Quando eu leio esse texto, não há como ficar dúvida do porquê que Jesus disse: negue-se a si mesmo. Porque você carrega essa mortandade toda dentro de você. Eu e você carregamos essa desgraça toda. Nós carregamos esse poder de desconfiguração existencial dentro da gente. Eu larga esse cara que está dentro de você e renda-se a mim. Não tem nada a ver com religião, não, irmão. O problema é que depois que Constantino fundou o cristianismo, a gente, para ser de Deus, acreditamos, os cristãos, que a gente tem que ter uma religião. Aí a gente passou a acreditar que de Deus é só quem tem religião. Porque conversão e religião agora andam juntos. Mas isso é na cabeça dos religiosos, na cabeça de Deus não. Como nos tornamos nessa arma tão mortal? Eu deixo para você duas realidades e termino. Primeiro, nos tornamos essa arma mortal, autodestrutiva, na desobediência do conselho de Jesus. Qual é o conselho de Jesus? Negue-se a si mesmo. O homem que não se nega, vive a sua pior parte. Quando eu me nego, eu estou dizendo para isso tudo que me habita, que o poder sobre a minha existência mudou de mão. Não é mais isso tudo que me domina, porque eu neguei isso tudo e me entreguei a Jesus de Nazaré. Agora o meu controle está sobre, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou livre dessa desgraça. Livre da submissão a ela, porque enquanto potência ela me habita. Você acha que o santo não tem tentação? Você acha que o santo que senta atrás dessa mulher que está aí na tua frente, coisa do diabo, também não gosta? Gosta, o santo também gosta. Só que o santo levanta e sai facilmente, porque ele tem um propósito maior. O santo tem vontade de chutar balde, mas diz assim: meu Deus, eu não vou chutar o balde que eu vou ter que buscar, porque eu nasci para esse balde. Eu nasci para carregar esse balde. É a minha razão da vida. Deus me vocacionou para isso. Então eu queria chutar esse balde e sumir, mas eu não posso, porque minha vida está linkada a isso. Então o que está sob o domínio de Jesus não abre mão da sua vocação, não abre mão da sua missão do mundo, não abre mão do seu lugar na igreja de Jesus, porque ninguém disse que você fez bonitinho o seu trabalho. Ninguém valorizou o que você fez, então não vou fazer mais. Pastor, não conta comigo mais não, porque essa igreja não reconhece meu trabalho, não vou fazer mais não. Então estava fazendo para o pastor, seu tolo. Você não estava fazendo para o pastor dos pastores. O homem que não se nega vive a sua pior versão. Penso que haja perigo e incoerência nisso desde o Éden. Foi Deus lá atrás, no início, que disse: não é bom que o homem esteja só. Por quê? Só porque eu preciso de alguém para me sentir pleno? Também. Mas é porque eu sozinho me encontro com essa desgraça todinha. Eu sozinho sou acessado por isso o tempo todo e acesso isso o tempo todo.
Eu sozinho, sem função, sem razão, sem conexão, não é bom só é bom com. A vida só encontra sabor no encontro. Porque no encontro eu estou me doando. Então eu me livro de mim. Me livro de mim na solidariedade do encontro. Me livro de mim na solidariedade da ponte, da relação. Agora, quando eu me isolo, eu estou me autocondenando. Eu estou cometendo um suicídio processual. Estou me matando lentamente. Por que nós nos transformamos nisso tudo? Porque a gente não obedece o negue-se a si mesmo. Viver para si, em si, não é bom mesmo antes do pecado. Porque quando ele disse, não é bom só, o homem ainda não tinha pecado. Mas já não era bom. Ou seja, não estar só não é bom, não só por causa da solidão, sobretudo por causa do que eu sou capaz de fazer a mim mesmo. Ou seja, por causa do meu poder autodestrutivo. Por isso que eu tenho que negar a mim mesmo. Então, para mim, conversão não é só questão de fé, não, é de inteligência. Receber a Jesus e entregar a nossa vida ao Senhor é questão de amor próprio. Não posso associar conversão à sensação. Eu estou sentindo o poder. Não, sensação passa. Eu estou entendendo a ação de Deus. Estou sentindo. Agora, por que o negar-se a si mesmo para tantos de nós é tão difícil? Primeiro, porque não houve de fato um novo nascimento. João 3,3 diz, respondeu-lhe Jesus, se alguém não nascer de novo, leia para mim. E a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus que está dentro de mim me capacita para vencer isso tudo que é produzido pelo meu coração. Mas a única forma de entrar no reino de Deus que entra em nós é pelo novo nascimento. Aí o cara lá pergunta, mas como é que nós faremos isso, Senhor? Nós entraremos na barriga da nossa mãe para nascer de novo? Não, filho. Quem não nasce da água e do Espírito. Da água você já nasceu, Nicodemos. Você nasceu dentro da água, você nasceu dentro de uma bolha da água. Então da água você já nasceu, agora você precisa nascer do Espírito. Você precisa dar espaço para que o teu Espírito se encontre com o Espírito de Deus e vocês saiam com a convicção plena de que você agora é filho de Deus. Porque o nosso Espírito, o Espírito Santo e o nosso Espírito confirmam que nós somos filhos de Deus. Então tem que ter dois nascimentos. O nascimento da água, que é o que a gente sai do útero da nossa mãe, mas nascer espiritualmente. Mas aí essa geração que se prostrou diante do diabo para ter tudo, acha que transcendência, espiritualidade, novo nascimento é tudo bobagem. E porque você acha bobagem, só você sabe como de fato a tua vida está. Eu só imagino, mas você sabe como está, mesmo que o seu Instagram só tenha sorrisos. Mesmo que o seu Instagram só tenha viagens. Frases de Nietzsche, frases de Karnal, frases dos filósofos mais famosos, contemporâneos ou mortos, mas Deus sabe como é que está a tua alma e você também. Então, na ausência desse novo nascimento, não há regeneração, o que há é adesão. Então, há muita gente na igreja que não passou pela regeneração, porque não nasceu de novo. Ele entrou na igreja por adesão. Ele entrou na igreja institucional, mas não entrou no reino de Deus que entra na gente. Então, ele não se converteu, ele aderiu. Não foi regeneração, foi adesão. Adesão, eu já preguei sobre isso aqui lá atrás. É como, como sendo um alguém que não foi discipulado, foi adestrado. É como aquele cachorrinho adestrado que a gente tem em casa, que é quadrúpede, né? Já preguei sobre isso aqui. Está lá, quadrúpede, mas ele é adestrado. Aí eu vou dizer assim, senta, ele senta. Rola, ele rola. Late, uau. Fica em pé, ele fica em pezinho. O adestrador sabe o que eu estou falando, né? Quer adestrar seu cão? Procura esse homem aí.
Levanta a mão, aproveita a propaganda, cara, isso aí. Então, fica de pé. Aí o cachorrinho fica em pé. O quadrúpede vira bípede. Aí vem o bípede. Ele é adestrado. A natureza dele não foi mudada. Porque ele foi adestrado, mas a natureza não mudou. Ele não nasceu de novo. Porque quadrúpede, logo, logo ele volta a ficar de 4 de novo. Crentes que não são discipulados, não foram regenerados, eles são adestrados a não fazer isso, não fazer aquilo, não pode isso, não pode assado, não pode aquilo, não pode nada. Mas mudou a essência, não. Logo, logo você está fazendo tudo de novo. Logo, logo você está chafurdado no pecado de novo. Logo, logo você se entrega a tudo aquilo que deixou por algum tempo, por algum